Caros internautas, 24 de julho de 2014 e hoje é plantão de dúvidas IOB Concursos Marcato aqui para você ser aprovado na prova da OAB. Já se agende porque amanhã estaremos com o professor Alexandre Salim um pouco mais cedo, às 19 horas, para que você também possa tirar suas dúvidas. Mas hoje aqui conosco, ele, o grande professor de Direito Administrativo da OAB do IOB, Carlos Barbosa, Tudo bem, El? grande amigo. Carlos, conta para mim, recebemos algumas dúvidas ali pela... Várias dúvidas dos alunos de todo o Brasil, a gente vai tirar essas dúvidas, a gente vai apresentar as principais questões aqui para você que mandou e para você que está aí assistindo e que também tenha alguma dúvida em relação à matéria de Direito Administrativo, que ela é fundamental para a sua aprovação. Então, olha, além das dúvidas que foram enviadas pelo Face, o Carlos trouxe aqui algumas também que ele julga importantíssimas para a sua aprovação. Então, você aluno, não aluno, sabe que pode contar com o IOB Concursos na sua aprovação. E mais, eu estou ali no chat e vou tirar mais dúvidas que responderemos ao final, ao vivo, depois dos 40 minutos dessa rodada. Não é isso, Carlos? Ótimo, perfeito. Então, meu amigo, boa aula. Obrigado, Léo. Até já. Mais, hein? Até daqui a pouco. Então vamos lá, né, pessoal? Então vamos falar um pouquinho do direito administrativo, algumas questões que foram enviadas pelos colegas aí de todo o Brasil. Mandar um abraço aí para todas, várias cidades aí, entraram em contato, né? Várias pessoas de várias cidades, pessoal aqui de São Paulo, pessoal de Minas, né? Um grande abraço pro pessoal lá de Minas, do Rio e assim vai, tá? E se você tiver alguma dúvida em relação ao direito administrativo, você pode encaminhar a sua dúvida que nós vamos tirar a sua dúvida agora durante a aula, tá bom? Tudo bem? Ok? Bom, então vamos lá. Vamos começar então com uma dúvida enviada por um aluno. É uma questão simulada que o aluno enviou para a gente, tá? É uma questão relacionada a princípios da administração pública. Essa questão é uma questão muito tranquila, muito fácil. Falar em princípios administrativos, princípios da administração, tá? É uma questão que geralmente os alunos eles não têm muita dificuldade em relação a esse assunto, não é verdade? Então a gente vai fazer uma análise dessa questão, tá? Olha só, muito fácil, muito tranquila para vocês terem uma ideia de como pode ter uma variação na sua prova. Olha só, dentre os princípios da administração, vamos lá, dentre os princípios da administração pública abaixo relacionados, qual deles não está previsto expressamente no texto constitucional? A questão está perguntando, tá, qual princípio, tá, está previsto aqui, dentre os princípios estabelecidos aqui na questão, quais são os princípios que não está, ou melhor, o princípio que não está previsto lá na Constituição Federal. Está aqui, letra A, razoabilidade, letra B, legalidade, letra C, publicidade, letra D, impessoalidade. O artigo 37, caput da Constituição, fala lá do LIMP, lembra lá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o que não está previsto, dentre esses que estão aqui na questão enviada pelo aluno, é o princípio da razoabilidade. O princípio da razoabilidade, ele não tem previsão no caput do artigo 37 e por isso as questões envolvendo essa matéria sempre perguntam aí qual é o princípio que está na Constituição Federal, mas não está no artigo 37 caput. O princípio da razoabilidade, ele não está no artigo 37 caput, mas a razoabilidade ela tem previsão no texto constitucional. Significa dizer o seguinte, tá? Que os meios utilizados pela administração pública para alcançar a finalidade devem ser meios proporcionais. A administração pública ela não pode adotar mecanismos que ultrapassem a finalidade, tá? A finalidade pública, ou seja, o interesse público. Não pode a administração pública utilizar de atos administrativos, de uma atividade administrativa que ultrapasse a razoabilidade para se alcançar o resultado. Questão de prova é uma análise de meio e fim. Toda vez que você se deparar com uma questão relacionada à razoabilidade, você pode lembrar, é uma análise de meio e fim. Os meios devem ser proporcionais aos fins desejados pela administração. Então a resposta aí, né, dessa questão enviada pelo aluno, a resposta é a letra A. Resposta é a letra A, a razoabilidade não tem previsão, tá, no caput do artigo 37, não tem previsão nesse dispositivo da Constituição Federal. Vamos lá? Então vamos dar continuidade à análise dessas questões enviadas aqui pelos nossos queridos colegas de todo o Brasil. Vamos passar para a próxima questão, a questão aí envolvendo ato administrativo. Olha essa matéria, posto, é dúvida de muita gente, né? A gente recebeu vários
várias questões, várias dúvidas de vários alunos aí, porque a gente sabe como ato administrativo é um tema que pega muita gente, né? E na hora da prova a gente não pode errar, tudo bem? É um dos pontos do direito administrativo que eu te dou a dica, olha só, memoriza, tá? Pega todos os tópicos de atos administrativos e memoriza esses tópicos aí, por quê? Grande incidência na prova da OAB, enorme incidência. Então, ato administrativo você tem que saber na ponta da língua, tudo bem? Então, vamos começar a trabalhar. Olha que dúvida interessantíssima, olha só. Aqui a gente vai falar de uma questão que envolve ato administrativo e controle do ato administrativo, tá? Com relação ao controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, pode-se dizer que, então, aqui a questão envolve controle do ato administrativo realizado pelo Poder Judiciário, tudo bem? Muita atenção, são dois tópicos, duas matérias, atos e controles. Vamos lá então, olha só, em relação a essa matéria, letra A, trata-se de um controle ilimitado que alcança tanto o mérito quanto a legalidade do ato objeto do controle. Olha só, o Poder Judiciário, ele não tem um controle ilimitado sobre a administração pública, não é verdade? Então, essa questão está errada. Por quê? A letra A está errada. Por quê? Porque o controle realizado pelo Poder Judiciário não é um controle ilimitado, é um controle limitado. Por quê, professor? É um controle limitado porque o Poder Judiciário ele está autorizado a analisar a legalidade do ato. Legalidade. O Poder Judiciário ele não está autorizado a controlar o mérito da administração pública, o mérito do ato praticado pela administração. Então, olha só, trata-se de um controle ilimitado que alcança tanto o mérito quanto a legalidade do ato objeto do controle. Questão? Então, letra A, errada. Letra B. Olha só, o Poder Judiciário, em nenhuma hipótese, exerce controle sobre os atos discricionários, tá, praticados pela administração. O Poder Judiciário, em nenhuma hipótese, exerce o controle sobre os atos discricionários. Cuidado, porque o Poder Judiciário, ele faz o controle de legalidade dos atos discricionários. O Poder Judiciário, tá, ele não analisa o mérito. O mérito, na verdade, é o objeto dos atos discricionários. Mas o Poder Judiciário, ele faz o controle de legalidade dos atos discricionários, sim. Dá um exemplo, professor? Sim, imagina só, a administração pública, ela concede uma autorização, a autorização você sabe que é um ato discricionário, a administração concede uma autorização a um determinado administrado para que esse administrado, tá, exerça uma atividade autorizada pela administração pública. Só que a administração pública ela concedeu essa autorização só porque esse administrado ele subornou a administração pública, ele praticou um ato de corrupção, ele subornou. Então, nesse caso, apesar de ser um ato discricionário, esse ato, essa autorização, ela só foi concedida porque houve o suborno, houve corrupção. Então, independentemente de ser um ato discricionário ou não, houve a ilegalidade na prática desse ato. O Poder Judiciário, sim, ele pode sim fiscalizar e ele pode controlar os atos discricionários praticados o Poder Judiciário pode controlar os atos discricionários praticados pelo Poder Judiciário no que tange à legalidade. Então, a resposta, a letra B, está errada. Letra C, olha só a letra C. É um controle limitado, primeiro ponto, é um controle limitado aos aspectos de legalidade do ato administrativo, alcançando nesse sentido os atos vinculados e os atos discricionários. A resposta certa é a letra C, tá? Letra C. Presta muita atenção, olha só, o Poder Judiciário, ele faz parte, obviamente, da organização de toda uma estrutura do Estado, né? O Poder Judiciário é um dos poderes do Estado. E esse Poder Judiciário, ele faz parte, né, dessa estrutura decorrente da democracia. E a democracia é isso, separação dos poderes, em que cada poder fiscaliza um ao outro, reciprocamente, né? Existe uma fiscalização recíproca do serviço, da função prestada por esses poderes. A questão aqui é o seguinte, o Poder Judiciário,
ele fiscaliza a legalidade dos atos praticados pela administração pública, independentemente da natureza, independentemente de ser um ato vinculado, de ser um ato discricionário, o que importa é a legalidade. Lembrando que, em relação a controle de ato administrativo, a gente sabe que o nosso sistema, o sistema adotado no Brasil, tá? É um sistema do quê? É um sistema inglês ou um sistema francês? O Brasil adotou o sistema inglês, ou seja, sistema da jurisdição única. Isso quer dizer que o Poder Judiciário, muita atenção, ele está legitimado a fiscalizar a legalidade dos atos praticados pela administração pública. É o sistema inglês ou da jurisdição única. É diferente do sistema francês, não adotado no Brasil. O sistema francês, ele não permite o controle de legalidade dos atos praticados pela administração pública feita pelo Poder Judiciário. O sistema francês impede a fiscalização do judiciário. Não é o nosso caso. Se cair na sua prova qual sistema foi adotado no Brasil, você vai lembrar do sistema inglês, você vai lembrar da jurisdição única, tudo bem? Então, a resposta dessa dúvida enviada pelo aluno, olha só, uma dúvida muito inteligente, é a letra C. É um controle, primeiro, limitado. Limitado a quê? Limitado à legalidade, aos aspectos da legalidade do ato administrativo, alcançando nesse sentido também os atos vinculados e discricionários. Tudo bem? Esse daí é o controle do ato administrativo feito pelo Poder Judiciário. Quando eu falo em ato administrativo, você tem que lembrar a diferença de ato administrativo e ato da administração, fundamental para a sua aprovação na OAB, diferença de ato administrativo e ato da administração. Por quê, professor? Porque essa diferença se reflete no regime jurídico aplicado em relação ao ato. Os atos administrativos, eles são regidos por normas de direito público. Os atos da administração, eles são regidos por normas de direito privado. Então, atos administrativos são regidos por normas de direito público. Isso daí reflete em toda a administração pública. Além disso, além de diferenciar ato da administração e ato administrativo, você pode memorizar também os atributos do ato administrativo. Lembra lá da parte? Quais são os atributos do ato administrativo? Presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. A parte, lembra lá? Então, parte. E você tem que lembrar também dos elementos que compõem o ato. Quais são os elementos que compõem o ato? Confifomob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. São essas matérias. Essas matérias são fundamentais para a sua aprovação. Você tem que guardar essas informações, certinho? Daqui a pouco a gente fala mais sobre ato administrativo, certo? Tranquilo? Bom, guarda uma outra coisa muito importante. Eu vou passar para uma outra questão aqui, enviada também pela aluna. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Os atos administrativos, o ato administrativo praticado é o resultado do exercício dos poderes administrativos. Mas o que vem a ser poder administrativo? A próxima pergunta tem a ver com poder administrativo e por isso a gente tem que introduzir o tema. Poder administrativo, são todas aquelas funções, aqueles instrumentos que o Estado tem em mãos para colocar em prática, a sua finalidade pública, ou seja, alcançar o interesse público. Os poderes administrativos são instrumentos que estão à disposição do Estado para ele, Estado, colocar em prática atos administrativos visando alcançar o interesse público. Sendo assim, olha só que interessante, a gente acabou de falar de ato administrativo. O ato administrativo é o resultado do exercício dos poderes administrativos. Se a administração pública, se o agente administrativo ele pratica um ato administrativo, é porque ele está colocando em prática, ele está exercendo os seus poderes. E lembrando mais uma vez, poderes administrativos, eles estão ligados, olha só que interessante, os poderes administrativos, eles estão ligados ao regime jurídico administrativo. Lembra lá? O que é o regime jurídico administrativo? São todas as normas que garantem, são todas as normas que garantem à administração pública o quê? Certas vantagens. Vantagens que, na verdade, são estendidas, não são estendidas ao particular. Só a administração pública tem e só o agente público coloca em parte. Então, vamos lá. Poderes administrativos. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Olha só essa questão. Questão também enviada pelo aluno. Olha só. A Prefeitura do município de Almas Penadas determinou o fechamento de um estabelecimento comercial
por vender produtos com prazo de validade vencido. A Prefeitura do município de Almas Penadas determinou o fechamento de um estabelecimento comercial por vender produtos com prazo de validade vencido. O dono do referido estabelecimento ignorou a medida administrativa e manteve o seu comércio em funcionamento, ou seja, descumpriu uma ordem lá da Prefeitura. Ato contínuo, a municipalidade resolveu lacrar o imóvel. Dentre os poderes conferidos pela administração, esse ato é fruto do poder disciplinar, poder de polícia, poder hierárquico ou poder regulamentar. Vamos lá? Vamos lembrar então? Olha só, a Prefeitura então primeiramente determinou o fechamento do estabelecimento e o que aconteceu? O dono do estabelecimento descumpriu. Abriu o estabelecimento e continuou vendendo lá os produtos vencidos, né? Pelo que o problema aqui mencionado, produtos vencidos. Em seguida, o que acontece? A municipalidade foi e lacrou, lacrou aquele estabelecimento comercial. Isso daí, o exercício desse poder da administração pública é reflexo de qual tipo de poder? Poder disciplinar, poder de polícia, poder hierárquico ou poder regulamentar? A dúvida que pode acontecer aqui nessa questão se refere ou seria o poder disciplinar ou seria o poder de polícia. Não dá para a gente confundir essa questão achando que é poder hierárquico ou poder regulamentar, né? O poder regulamentar é o poder que a administração pública tem de regulamentar uma lei através de atos administrativos normativos, não é isso? Esse é o poder regulamentar. É o poder de regulamentar uma lei através da prática de atos administrativos. Poder hierárquico é o poder que a administração pública tem de se organizar hierarquicamente, estabelecendo quem manda, quem obedece, organizando para garantir, né, como resultado, a própria eficiência administrativa. O que pode gerar dúvidas aqui é poder disciplinar ou poder de polícia. Qual a diferença? A questão aqui se refere, então, ao exercício do poder o quê? De polícia. Exercício do poder de polícia e não do poder disciplinar. Por quê, professor? Por que não é poder disciplinar? Olha só, nesse caso, a gente pode perceber, pelo que foi narrado no problema, houve a aplicação de uma sanção. E qual é a sanção? Fechamento do estabelecimento. A questão é que o poder disciplinar somente pode ser considerado poder disciplinar, melhor dizendo, somente pode ser considerado poder disciplinar qualquer tipo de penalidade aplicada pela administração pública a quem tem um vínculo específico com o poder público. Somente será verificado o poder disciplinar quando a sanção praticada, olha só, quando a sanção praticada pela administração pública for atribuída a alguém que tem um vínculo específico com a administração, não um vínculo genérico. Vínculo específico, professor? Sim. Dá um exemplo de vínculo específico. Um servidor. O servidor ele tem um vínculo específico, olha só, o servidor tem um vínculo específico com a administração pública. Ah, é? Tem um vínculo empregatício. Um outro vínculo aí específico, professor, dá um exemplo. Sim, uma empresa que tem um contrato com a administração pública. Existe um vínculo específico com a administração pública. Nesse caso aqui do problema, está falando aqui, olha, a prefeitura fechou um estabelecimento comercial porque esse estabelecimento comercial está vendendo produtos vencidos. O estabelecimento comercial não tem um vínculo específico com a administração, tem um vínculo genérico. Sendo assim, por ser um vínculo genérico com a administração, é o poder de polícia que incide. O poder de polícia é aquele poder que a administração pública tem, olha só que interessante, é o poder que a administração pública tem de restringir o exercício de direitos individuais em pró do interesse público, tá? Poder de polícia é o poder que a administração pública tem de restringir o exercício de direitos individuais em prol do interesse público. A pessoa ela não perde. O exercício do poder de polícia pela administração não autoriza o poder público não autoriza a retirada do poder, tá? Ou melhor, do direito pela administração. O que acontece, na verdade, é o seguinte, o poder de polícia apenas restringe o exercício de direitos individuais, não retira o direito do indivíduo. É o caso aqui. Tá? Então é esse o conceito de poder de polícia. Só lembrando, porque o poder de polícia cai demais em prova, tá? Prova da OAB.
Quais são as características do poder de polícia? Olha só, muita atenção, tá? O poder de polícia tem como característica discricionariedade. O que significa isso? Poder de polícia é considerado discricionário porque o exercício do poder de polícia, ou seja, a administração pública, ao exercer o poder de polícia, ela pode utilizar dos mecanismos mais convenientes, mais oportunos, ou seja, o poder público pode escolher o instrumento mais oportuno, mais conveniente para a prática do ato. É o caso aqui, olha só, achou a prefeitura, então, a prefeitura aqui de Almas Penadas, mais conveniente o quê? Fechar o estabelecimento, por quê? Porque esse estabelecimento, o dono do estabelecimento já havia descumprido uma ordem de fechamento. Então, agora, mais conveniente é o quê? Lacrar. Então, esse ato de lacrar o imóvel, lacrar o estabelecimento comercial, foi considerado o quê? Mais conveniente pelo poder público. Coercibilidade é uma outra característica do poder de polícia. O que significa coercibilidade? A administração pública, ela obriga. O exercício do poder de polícia obriga o respeito a um determinado, olha só, respeito a um determinado ato. Coercibilidade significa forçar o cumprimento de um ato praticado pela administração pública. No caso aqui, esse ato de lacrar, tá? Lacrar o estabelecimento mostra a coercibilidade do poder público através do poder de polícia. Além disso, o poder de polícia ele é autoexecutável. O que significa isso? Poder de polícia autoexecutável significa dizer que o poder de polícia é exercido diretamente pela administração pública. Não há necessidade da administração pública solicitar a autorização do Poder Judiciário para que ele, ato administrativo baseado no poder de polícia, seja praticado. Ela mesma, a administração pública, ela mesma, a prefeitura lá de Almas Penadas, tá? A própria prefeitura foi e lacrou o imóvel. Não teve a necessidade de ir ao judiciário pedir autorização. Isso daí é a autoexecutoriedade também como característica lá do poder de polícia, certo? Bom, falamos, né, do poder de polícia, vamos passar para mais um tema importante que foi enviado. Esse tema é muito importante. Um tema enviado também pelos nossos colegas lá do interior, pessoal aí de todo o Brasil. Se você tiver dúvida, pode mandar a sua dúvida, que é aqui para a coordenação, o pessoal que está aguardando a sua dúvida, a gente responde, né, na nossa aula de agora, nessa aula de agora. Olha só, muito interessante essa questão enviada. É questão referente à responsabilidade civil do Estado. Nossa, professor, quantas vezes eu me deparei com uma questão relacionada à responsabilidade civil? Por que ela é tão importante? Porque você, advogado, você, advogada, tá? Você que está assistindo essa aula, que com certeza vai passar na OAB, tá? Você tem que saber o seguinte, tá? Quando você entrar na carreira da advocacia, vai chover de ações na sua horta e pode ter certeza, qual é o principal objeto? Responsabilidade civil. E responsabilidade civil do Estado também está presente porque o Estado, ele simplesmente, ele faz tudo errado e acaba gerando prejuízo à coletividade e as pessoas acabam entrando com a ação contra o Estado. Então é importante porque cai na sua prova. Então olha só que questão interessante. Em relação à responsabilidade civil do Estado, marque a resposta correta. Letra A. Em regra, a responsabilidade administrativa é subjetiva. Bom, o que é a responsabilidade subjetiva? Responsabilidade subjetiva é aquela que tem como elementos o quê? Conduta, resultado, nexo causal e prova do dolo ou da culpa, não é verdade? Essa é a responsabilidade subjetiva. Em relação à responsabilidade civil do Estado, tá? Em regra, a responsabilidade não é uma responsabilidade subjetiva. Em regra, a responsabilidade, tá? Quando a gente fala em responsabilidade civil do Estado, a regra é que a responsabilidade é uma responsabilidade objetiva e não subjetiva. Por quê? O que é isso, professor? Para configurar a responsabilidade objetiva, basta o prejudicado, aquele que sofreu um prejuízo pela prática de um ato administrativo, pela prática de uma conduta administrativa, basta que o prejudicado ele prove o quê? Primeiro, que houve uma conduta praticada por um agente em nome da
administração pública, é alguém que agiu em nome da administração, no exercício das suas funções ou mesmo em razão do cargo ou da função que ocupa. Primeiro, conduta administrativa. O prejudicado ele também tem que provar o resultado, ou seja, o dano. Ele tem que provar o dano. Essa conduta, ela tem que necessariamente causar um dano. E isso significa dizer que entre o dano e a conduta tem que existir um nexo causal. É isso que a responsabilidade objetiva fala, professor? Isso. A responsabilidade objetiva fala que o prejudicado ele tem que provar conduta, nexo causal e resultado. Em regra, a responsabilidade administrativa é subjetiva? Não, é objetiva. Então, está errada essa daqui. Letra B. A responsabilidade civil das autarquias é sempre objetiva. Vamos lembrar, então, quem é que tem responsabilidade objetiva? Olha só, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público responderão independentemente de dolo ou culpa, tá, na prática do ato administrativo. Ou seja, gente, se for uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, a responsabilidade será objetiva. A autarquia é o quê? A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito público, não é isso? Então, olha só, a responsabilidade civil das autarquias é sempre objetiva, é isso mesmo. Por quê? Porque é uma pessoa jurídica de direito público, a natureza dela, a própria natureza das autarquias permite que a gente afirme isso daqui. Então, a resposta correta é essa. Responsabilidade civil das autarquias é sempre objetiva. Mas vamos analisar o que mais tem aqui nessa questão referente à responsabilidade civil. Letra C. A responsabilidade civil da sociedade de economia mista sempre será objetiva. Responsabilidade civil da sociedade de economia mista. Lembra lá da sociedade de economia mista? Então, faz parte lá da administração pública indireta. Vamos analisar de acordo com essa regra constitucional em relação a essa regra constitucional quanto à responsabilidade civil. Quem é a sociedade de economia mista? É uma pessoa jurídica de direito privado. Sociedade de economia mista é uma pessoa jurídica de direito privado. Sendo assim, é importante que a gente saiba o seguinte: se é uma pessoa jurídica de direito privado, para ela responder de forma objetiva, só se ela for prestadora de serviço público, não é isso? Se ela for prestadora de serviço público. A sociedade de economia mista, tá, ela pode prestar serviço público. E quando a sociedade de economia mista presta serviço público, aí sim a responsabilidade dela será objetiva. Mesmo assim, essa questão está errada. Por quê? A responsabilidade civil da sociedade de economia mista sempre será objetiva. Não, pode ser objetiva ou como também pode ser subjetiva. Depende do quê? Depende da atividade que ela está prestando, porque pessoa jurídica de direito privado, ela sempre será. O que muda é se ela presta serviço público ou se ela é exploradora da atividade econômica. Quando exploradora da atividade econômica, a responsabilidade será o quê? Subjetiva. Quando ela for prestadora de serviço público, a responsabilidade dela será objetiva. Interessante essa questão. Letra D, mais uma para a gente analisar. A gente sabe que a resposta certa é a letra B, B de bola, mas vamos ver o que está errado nas outras. A responsabilidade do servidor da administração é objetiva. A responsabilidade do servidor não é uma responsabilidade objetiva. A gente sabe disso, que o servidor público, aquele que está ali praticando, exercendo atividade em nome da administração pública, não responde objetivamente. Quem responde objetivamente é a administração e não o servidor. Como assim, professor? Tem como você me explicar melhor isso daí? Olha só. Quem responde objetivamente aqui é o Estado. O servidor, ele responde subjetivamente. Então, imagina a seguinte situação, tá? Um servidor, funcionário lá um servidor da administração pública está conduzindo um automóvel oficial durante o serviço. Está lá conduzindo, ele foi e atropelou uma família, atropelou algumas pessoas ali. Essa pessoa que teve um prejuízo em virtude desse atropelamento, essa pessoa entrou com uma ação contra a entidade administrativa que o servidor trabalha. Tá certo? Tem que entrar contra a entidade. A entidade, então, responde o quê? Objetivamente, não é verdade? Responde objetivamente, essa autarquia responde objetivamente em razão do dano sofrido por essa pessoa. No entanto, depois que a entidade for condenada à indenização em relação ao particular,
esse servidor tem que responder perante a entidade, tem que ressarcir os cofres públicos de todo o gasto que essa entidade teve em razão do dano causado a esse indivíduo que entrou com a ação, não é isso? Então é importante que você saiba o seguinte, a entidade, que no nosso exemplo aí eu exemplifiquei como a autarquia indeniza o prejudicado, paga lá os gastos do prejudicado, né? E numa ação de regresso, a entidade irá cobrar do servidor. Esse servidor somente será responsável perante a entidade que ele exerce a sua função se essa entidade provar a culpa ou dolo desse servidor. Pô, professor, mas e se a entidade não conseguir comprovar? Se a entidade não conseguir comprovar o dolo ou a culpa desse agente que causou ali o prejuízo, que causou o dano? Atenção, se a entidade ela não consegue realizar a prova do dolo ou da culpa, a entidade ela fica sem ser ressarcida. Por quê? Porque a responsabilidade do servidor é uma responsabilidade subjetiva. A entidade tem que provar dolo ou a culpa desse servidor. Tudo bem? Então essa daí é uma questão, mais uma questão enviada, tá? Em relação à responsabilidade civil, importante também. Muito obrigado você que me mandou essa questão, ok? Vamos lá, vamos falar de mais uma questão também enviada aí por os nossos colegas, né? Vários colegas aí enviando questões. É isso mesmo, a gente vai fazer uma bateria de questões aí, várias questões muito interessantes para a sua aprovação. A gente está torcendo por você, hein? Não vai fazer feio não, está chegando a sua aprovação. Você está prestes a ser advogado. Vamos lá, hein? Organização administrativa é o tema dessa questão. Ah, professor, organização administrativa é um tema muito interessante, demais. Principalmente os fenômenos que estão inerentes à organização administrativa. A administração pública é uma estrutura extremamente complexa, muito complexa, tá? Então, por isso, essa organização administrativa, ela cai também na sua prova. Então, vamos lá, vamos pegar essa questão muito legal para a gente fazer aqui, olha só. O fenômeno jurídico que permite a criação dos órgãos administrativos é chamado de... Muita atenção sobre o fenômeno de criação de órgãos públicos. Em relação aos órgãos administrativos, órgãos da administração pública, existe um fenômeno sim. A questão aqui está falando, isso se chama descentralização política, isso se chama descentralização administrativa, isso se chama desconcentração ou isso se chama delegação. O fenômeno de criação de órgãos dentro da estrutura da administração pública. Tá? Vamos lá. Vamos falar o que é cada um desses fenômenos aqui para a gente entender qual é a repercussão, qual é o fenômeno em si que materializa a criação desses órgãos. Vamos lá. Será que é descentralização política? Não. O que é descentralização política? Descentralização política é um fenômeno que acontece a partir do momento em que a Constituição Federal distribui as matérias constitucionais entre os entes políticos. A Constituição Federal, ela não só estabeleceu, olha só, a Constituição Federal não só estabeleceu as atividades do poder público, as atividades do Estado, como também distribuiu essas atividades numa divisão de competência, dividindo a competência entre União, Estados, municípios e Distrito Federal. A Constituição Federal fez isso porque ela escolheu o sistema federativo. O sistema federativo é aquele que, ao invés de centralizar tudo em uma pessoa, distribuiu através da divisão de competência. Isso se chama descentralização política. Letra B. Descentralização administrativa também não é a descentralização administrativa. Por quê? Porque descentralização administrativa é o poder que a administração pública tem, olha só, interessantíssimo, é o poder que a administração pública direta tem de transferir o exercício de determinados serviços para outra pessoa. Então, descentralização administrativa é o fenômeno que reflete, na verdade, a transferência da execução do serviço para uma outra pessoa. Então, essa descentralização administrativa ela pode acontecer ou através da outorga ou pode acontecer também através da delegação. Existe a descentralização administrativa por outorga quando a transferência se dá através de lei. Descentralização administrativa por delegação, quando a transferência para uma outra pessoa, ou seja, a transferência da execução do serviço público para uma outra pessoa, acontece por meio de
contrato. Não é o caso aqui, porque a transferência se dá para uma outra pessoa, para uma outra entidade. Não é o caso da criação de órgãos. Letra C, desconcentração. Aí que está o fenômeno. Os órgãos administrativos, eles nascem em virtude da desconcentração. O que é isso, professor? Desconcentração, então, é um fenômeno jurídico pelo qual os entes da federação, os entes da administração pública direta, esses entes, eles criam, na verdade, os órgãos administrativos através de lei. Então, por exemplo, a União, ela, através do seu exercício, o seu poder legiferante, a União, ela cria os ministérios. A criação de ministérios pela União, isso daí é o reflexo da desconcentração. Então, desconcentração é o fenômeno pelo qual reflete a criação de órgãos pela administração pública. A mesma coisa acontece para os estados, para os municípios e para o Distrito Federal. Pô, professor, mas os estados, municípios e Distrito Federal, eles possuem ministérios? Não, eles possuem secretarias. As secretarias são também órgãos da administração pública. As secretarias também nascem a partir do quê? Da desconcentração. Muito importante isso daí. Por quê? Porque esses órgãos da administração, eles não possuem, olha só, esses órgãos da administração, eles não possuem personalidade jurídica, nem os ministérios, nem as secretarias. Pô, se nesses órgãos eles não possuem personalidade jurídica, tá? O que são esses órgãos administrativos? Esses órgãos administrativos são unidades que estão inerentes aos entes da administração pública direta. As secretarias, os ministérios, eles são órgãos, na verdade, que estão inerentes à própria pessoa da administração pública direta. Não tem personalidade jurídica, não tem autonomia, é como se fossem, na verdade, eu até brinco isso com os meus alunos, como se fossem braços do Estado, braços do poder público. Os órgãos são isso. Quando a gente fala em Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, estamos falando de braços do Poder Executivo Federal. São os braços da União que trabalham, né, certas matérias importantíssimas aí, tá? Então, muito legal essa ideia, muito legal essa pergunta aí. Desconcentração é o fenômeno pelo qual se criam os órgãos administrativos, ok? Certo? Letra D aqui, a letra D é a mais ridícula de todas, tá? Eu só vou falar aqui para a gente finalizar essa questão, que a letra D fala de delegação. Óbvio que delegação não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está falando aqui em relação a órgãos administrativos, tudo bem? Bom, só para finalizar esse nosso encontro, eu queria deixar uma mensagem, tá? Uma mensagem bem legal enquanto você está elaborando a sua dúvida, né? Vou esperar a coordenação ali trazer as dúvidas que os alunos do Brasil inteiro, né, porventura, têm em relação ao direito administrativo. A dica que eu dou é que você é capaz de passar nessa prova. Eu tenho certeza que se você, né, estudou, se você se empenhou, se você que realmente quer passar na OAB, você vai passar. Pode acreditar nisso, eu tenho vários alunos que já passaram na OAB, outros que tentam, mas eu vejo o empenho nos olhos dessas pessoas. E quando você tem vontade, ninguém te segura. E eu tenho certeza, se você está assistindo essa palestra, se você está assistindo essa aula, é porque você realmente quer ser advogado. E você será um advogado, você será advogada. Acredite em você, você tem um potencial. E acredite também em Deus. Deus vai te ajudar, vai abrir todas as portas para que você passe na prova da OAB. E eu estou sentindo isso, tá? Eu sinto sempre com os meus alunos assistindo em casa, pela internet, essas aulas eu vejo que com certeza essas pessoas elas passam e você vai passar. Você, tá? Se você quiser manter um contato depois, você passar na prova, né, e tiver alguma dúvida em relação à advocacia, aos assuntos relacionados ao direito administrativo, você pode me adicionar lá no Facebook. Vai lá no Facebook, me acha lá. Eu sei que tem um amaranhado de Carlos Barbosa lá, tem vários Carlos, mas me acha lá, tá? Coloca lá Carlos Barbosa, o mais bonito de todos sou eu. Me adiciona lá, a gente troca ideias relacionadas ao direito administrativo, advocacia, a prática. Não, professor, a prática também é complicado. Não, é fácil demais. Você vai passar. Está chegando o dia da sua aprovação, depois que você passar, você vai falar, pô, professor, agora é uma outra etapa. A vida é assim, gente, cheia de etapas. A etapa agora é a aprovação. Depois vem as dificuldades gostosas, aquelas deliciosas dificuldades da advocacia e que você vai aprender demais e com certeza vai trazer
vários frutos para a sua vida e com certeza você vai ser feliz demais, tudo bem? Bom, é isso. Se você tiver alguma dúvida também, se você não encaminhar sua dúvida agora, se você estiver assistindo essa aula, né, no momento, né, depois, num outro momento e não agora, né, nessa aula ao vivo, você pode encaminhar sua dúvida também pelo Facebook ou também pelo sistema aqui do site. Você pode encaminhar e a gente terá o prazer enorme de solucionar a tua dúvida, solucionar aí a questão que te segura, que você tem aí na sua cabeça e fala, pô, eu quero aprender e eu preciso aprender. Certinho? No mais, eu vou deixar aquele forte abraço, aguardando, mande a sua questão daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, o pessoal da coordenação vai entrar aqui com as questões e a gente volta, tá, com mais. Deixando então aquele forte abraço, tá, para você. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais questões aí, tá, de direito administrativo. Grande abraço, tchau! Voltamos, internautas. 3 perguntas selecionadas aqui pelo professor Carlos. Carlos, a primeira que fala sobre licitação. A administração pública deve respeitar as regras estabelecidas no edital da licitação. A norma reflete o conteúdo do, eu acho que é uma alternativa de múltipla escolha. A, princípio da vinculação ao instrumento de convocação. B, princípio do julgamento objetivo. C, princípio da publicidade. Ou D, princípio da legalidade. Ah, sim. A questão fala aí, então, que a administração pública, eu acho que é isso, né, Léo? Isso, pode me ajudar? Administração pública. Que a administração pública ela deve respeitar as regras estabelecidas no edital da licitação. No edital de licitação. Bom, quando a licitação ela é aberta, é claro, as regras elas vêm estabelecidas no edital. As regras do edital vêm complementando tanto a Constituição Federal como também a Lei 8666/93. Assim, você tem que saber o seguinte, se as regras são estabelecidas e a administração pública deve respeitar, isso daí é o princípio, é a incidência do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. É só você lembrar, edital estabelece as regras, a administração pública deve respeitar essas regras, vinculando, olha só, vinculação a essas regras do edital, ok? Certinho? Então, segundo aqui, a resposta é letra A. Letra A, princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Agora o Leonardo de Praia Grande. No tocante à competência, é a pergunta dele, existe alguma forma fácil de diferenciação no tocante à competência da União, Estados, municípios e Distrito Federal, incertos a partir do artigo 21 da Constituição? A dúvida dele é pelo seguinte, por exemplo, o artigo 21 tem 25 incisos. É uma dúvida de constitucional, mas acho que a gente pode dar uma força, né, Carlos? Isso. Bom, é uma dúvida de direito público, né? Na verdade, é uma matéria própria lá do direito constitucional, as competências dos entes federativos, a competência da União, Estados, municípios e Distrito Federal. Olha só, vou falar para o aluno como que ele se chama? Leonardo também, de Praia Grande. Um abraço, pessoal de Praia Grande, um abraço, Leonardo.
A dica que eu dou a você é o seguinte, não tem como, eu acho que você tem que dar uma lida nesses dispositivos e memorizar. Infelizmente, existem alguns dispositivos dentro da ordem jurídica, dentro do ordenamento jurídico, que realmente necessita de uma memorização. Então, a memorização aí é a dica que eu dou a vocês, porque nesse caso, você vai mais seguro para a prova. Tá? Não é sempre que eu falo isso, olha, memoriza o dispositivo. Não é sempre que eu falo. Você assiste as minhas aulas, vocês que assistem as minhas aulas sabem disso. Mas, nesse ponto, do que tange a competência dos entes federativos, não tem como ser diferente. Eu acho importante a memorização desses dispositivos da Constituição. Olha só, agora a Deise de Belo Horizonte manda para a gente uma de contratos administrativos. Foi da FGV 2010.3, então terceiro exame de 2010. Sendo o contrato administrativo nulo, é correto afirmar que a declaração de nulidade não opera retroativamente, obrigando o contratado a indenizar a administração pelos danos por essa sofridos. Vamos lá, vamos por parte, porque é de múltipla escolha. Então, se você falar tudo, eu vou pirar aqui. Bom, então vamos lá, Léo. Primeiro, ela fala em relação ao contrato, matérias, contratos administrativos. Então, fala aí que a anulação dos contratos administrativos... Declaração de nulidade não opera retroatividade. Não, tá errado. Por quê? Porque a declaração de nulidade tem efeito o quê? Ex tunc ou ex nunc? Você sabe. Isso. Tem efeito o quê? Ex tunc. Retroage a data da prática ou da construção do contrato administrativo. Então, a questão se torna errada justamente por causa do efeito. Tem efeito ex tunc retroativo. Retroativo, ok. B. Seu reconhecimento não exonera a administração do dever de indenizar o contratado de boa-fé por tudo que este houver executado e por outros prejuízos comprovados. Muita atenção nessa questão, achei formidável. Ótima pergunta, de múltipla escolha, da FGV. Né? Da FGV. Excelente essa pergunta. Por quê? Porque logo a gente imagina o seguinte, bom, se o contrato administrativo ele é anulado, se ele tem a declaração de nulidade feita pela administração pública, a administração pública ela não tem o dever de indenizar aquele que foi contratado. Cuidado, tá? Porque a nulidade do ato administrativo, quando o contratado não tem nada a ver com isso, ele não causou a nulidade do ato, ele tem direito sim a ser indenizado. Então, muito cuidado a essa questão. Então, a resposta é a letra B. Pelo que você leu aí, a letra B, a administração pública, declarando a nulidade, e se o contratado não deu causa a essa nulidade, ele tem o direito de ser indenizado. Vou ler as outras, já temos a resposta, mas a gente justifica as outras. Sim. A C era, a declaração não opera retroativamente, já falamos, respeitado o direito adquirido ao término do contrato, caso tenha o contratado iniciado sua execução. Opera retroativamente, né? Ex tunc. Ex tunc. Ok. E a D, que essa nulidade só produzirá efeito se o contratado for de valor superior a 100 salários mínimos, caso o contratado tenha iniciado a sua execução. Não, isso aí é completamente absurda. Sempre tem uma questão absurda, né? Essa daí é absurda, elimina de cara, daí não. Essa daí você não tem nem que matar. Essa aí é aquela questão que o candidato ele não pode marcar porque senão ele explode, né? Essa daí é tão absurda que parece, né, aquelas pegadinhas de desenho animado, que se assim, marca lá explode. Não, então não pode. Isso daí não tem nem que se comentar. Caríssimos, então, com essa participação do professor Carlos aqui, nós agradecemos a sua participação também aí de casa e, claro, desejando a você bons estudos, tranquilidade nessa reta final, nada de sábado ficar estudando até 23h49. Tranquilidade, minha gente. Estamos aí na reta final, vai dar tudo certo. Você foi aluno do IOB, se não foi, tem algumas aulas gratuitas ali que você pode assistir para te ajudar, para contribuir na sua aprovação. Agradecer ao professor Carlos mais uma vez. Grande Obrigado, figura, Léo. grande professor. Grande abraço. E amanhã de casa, né? Desculpa, Carlos. Amanhã nosso encontro, então, é às 19 horas com o professor Alexandre Salim, tirando suas dúvidas de penal e direito penal, parte especial. Mande logo a sua dúvida pelo Facebook. Um grande abraço e até amanhã.